Agora a gente tem mais um convidado para falar mais sobre as chuvas que caíram na tarde de ontem aqui em São Paulo, e não só na cidade de São Paulo, em todo o estado, que causaram muitos problemas. 3 pessoas morreram em desabamentos. E nós vamos conversar agora com o capitão Roberto Farina, que é da Defesa Civil do estado de São Paulo. Está ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã. Capitão, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza, pela atenção nesse sábado. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Paula. Prazer falar com vocês novamente. Bom dia. Queria que o senhor confirmasse para a gente essa informação. Essas 3 mortes aconteceram onde, em que circunstâncias? Que informações temos, capitão? Olha, Vitor, infelizmente nós atualizamos os dados agora às 6h30 da manhã, fizemos um novo balanço e mais 3 pessoas faleceram em decorrência dessas fortes chuvas, principalmente os fortes ventos que afetaram aí não só a capital, a região metropolitana, mas também como todo o estado de São Paulo. Então nós tivemos uma morte confirmada em Osasco, então 2 árvores teriam caído em um muro e esse muro caiu no carro dessa pessoa e essa pessoa veio a falecer. Em Santo André nós tivemos a queda de uma parede, 18º andar de um prédio, que acabou chegando em 2 pessoas que estavam passando ali naquele local. Uma delas, graças a Deus, ficou com ferimentos leves, mas uma pessoa infelizmente também faleceu. Em Limeira nós tivemos também o desabamento de um muro que resultou na morte de uma pessoa. E em Suzano, uma queda de árvore também matou uma senhora uma pedestre que estava passando na rua no momento, e também gerando esse falecimento. E em São Paulo, na Zona Leste, quedas de árvore, também um veículo acabou resultando na morte de 2 pessoas. Até o momento, nós temos 6 pessoas que faleceram em decorrência dessas fortes chuvas. Como a Defesa Civil ela tinha emitido um alerta já na quinta-feira, com vigência até hoje, no sábado, a respeito de tempestades que iriam afetar principalmente a região metropolitana e a Baixada Santista. Nós tivemos esse registro no aeroporto de Congonhas dos ventos chegando a 103 km por hora, quase 104 km por hora, né, 103,7. Em regiões de Campinas, por exemplo, o aeroporto de Viracopos registrando 80 km por hora. Então foi acumulados não tão expressivos, né, chuva não tão forte no sentido de temporais com água, porém alagamentos foram baixos, né? Porém, antes da chuva nós tivemos fortes ventos e durante também a chuva nós tivemos os ventos muito fortes, ocasionando essa derrubada de árvores, essa queda de árvores, alguns postes também e principalmente destelhamento de alguns locais. Nós tivemos mais de 1.500 registros em todo o estado, dentre o Corpo de Bombeiros e Defesas Civis municipais. Capitão, essa era justamente a previsão, né, de mais ventos do que chuva mesmo, chuva volumosa aqui na região sudeste. Capitão, queria que o senhor falasse para a gente como que a Defesa Civil está se preparando para esse período de chuvas, né? Porque a gente tem acompanhado os satélites, as previsões, as tendências meteorológicas e elas indicam justamente chuva muito forte, muito volumosa nesse período de primavera e também no período de verão. Qual que está sendo o preparo da Defesa Civil? Com certeza, Paula. Nós tivemos o impacto dessa frente fria, que é decorrência indireta do ciclone extratropical, que está pegando o sul. Rio Grande do Sul está sendo bem afetado. Nessa semana eles estão com alerta, inclusive. E isso é uma tendência a respeito dos fenômenos da natureza. Então nós temos o meio ambiente com mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas elas geram fenômenos como, por exemplo, o El Niño, que impactam e estão impactando e vão impactar também esse próximo verão, essas próximas chuvas de verão que tendem a ocorrer em dezembro. E nós vemos mudanças climáticas que geram esses transtornos, fazendo com que a Defesa Civil ela se modernize, se aperfeiçoe cada vez mais. Então, a Defesa Civil ela já está realizando, desde o começo de outubro, oficinas preparatórias com o intuito de treinar agentes municipais e também grupos de comunidade para que elas possam se preparar e se antecipar em relação a catástrofes que podem ocorrer em regiões já mapeadas do estado. Então, o que nós vimos de ontem para hoje foi, lógico, uma situação muito trágica, relacionada principalmente a quedas de árvore e desabamento de muros. Então, nós orientamos as pessoas que, se caso elas observem árvores que não estão podadas ou árvores que correm risco de caírem,
que elas busquem, através da subprefeitura, a poda dessa árvore, ou se for em um município menor, busque diretamente a prefeitura para que nós possamos também, de alguma forma, prevenir a queda dessas árvores. É muito difícil porque são muitas árvores, mas a ideia é trabalhar com a prevenção. O senhor tocou exatamente no ponto que eu queria mencionar, capitão. As quedas de árvore, que, como o senhor falou, né, acabaram sendo as cenas mais emblemáticas, né, dessa chuva de ontem, né, que foi marcada não só pelo volume de água, mas principalmente pelos ventos, e aí foram várias as árvores caídas, como a gente está vendo aí nas imagens. Diante disso, capitão, o que é possível ser feito? O senhor falava agora sobre acionar os serviços de poda, que não são da Defesa Civil, são das prefeituras, e aí muita gente reclama também, diz que liga, mas que a poda não acontece rapidamente, que tem que reclamar uma, duas vezes até vir uma equipe, às vezes a equipe demora e quando vai ver a árvore já caiu sobre alguma casa, sobre rede elétrica, enfim, tem essa queixa aqui em São Paulo, falando da cidade de São Paulo especificamente. Mas em relação a isso, capitão, o que é que poderia ser feito, além de se agilizar esse serviço diante da urgência que nós estamos tendo, da chegada agora da estação chuvosa do ano, dessa previsão que o senhor e a Paula falavam de mais chuva como resultado de mudanças climáticas, além de aperfeiçoar esse serviço, de agilizar essa poda de árvore, o cidadão comum pode fazer o quê? Quais são os sinais para quem tem uma árvore perto de casa? Como é que a gente identifica que uma árvore pode estar prestes a cair? E aí, quais são as providências das autoridades, capitão? Olha, Vitor, muito importante essa pergunta. Nós trabalhamos com a consciência preventiva. O Brasil ele tem sofrido agora, nesses últimos tempos, diversos impactos, né, de mudanças climáticas que geram essas catástrofes e tragédias. Então, nós estamos vendo um amadurecimento da consciência de resiliência, né, em relação a tragédias naturais. Então, infelizmente, nós tivemos em fevereiro São Sebastião, que morreram 64 pessoas, ali somando com Ubatuba 65. Nós tivemos no Rio Grande do Sul mais de 80 pessoas que faleceram também em decorrência desses fatores climáticos que gerou o ciclone extratropical. Então, nós estamos vendo uma situação de anormalidade que ocorre no nosso território nacional, principalmente na região sul e sudeste, e é importante frisar que a consciência preventiva é a melhor forma de evitar correr o risco ou até se expor ao risco. Então, como você bem falou, é importante que as pessoas elas sempre evitem, no caso de chuva forte, verificou que os ventos estão fortes, elas evitem ficar próximas de árvore, elas busquem espaços, locais de alvenaria, locais que são seguros, que sejam mais seguros. Por exemplo, a pessoa está andando na rua, um pedestre está andando na rua, ele percebeu que o tempo está fechando, busca um comércio ali, ou evite sair de casa nesse momento para não se expor ao risco nesses momentos. A gente sabe que nós não vamos mudar os nossos hábitos de deslocamento, mudar os nossos hábitos de trabalho, nós também não podemos gerar nenhuma certa histeria. Porém, é muito importante buscar essa consciência preventiva. Nós temos estudos que falam que 70% das pessoas que se salvam, que sobrevivem em catástrofes e tragédias, ela tem alguma informação ou ela mesma se salvou e salvou outras pessoas. 20% está relacionado ao serviço público, ao serviço de emergência. Então, é muito importante que as pessoas evitem se expor ao risco, pois isso pode gerar uma situação mais crítica e decorrente também até colocando a sua vida em risco. Capitão, e olhando um pouco mais para frente, né? A capital paulista vai se livrar um pouco dessa chuvarada toda. Vocês que têm acesso aos satélites aí também, assim como nós aqui da Jovem Pan. O que vocês têm visto aí para os próximos dias? O tempo vai ficar mais firme? Vai dar um alívio aí para essa chuva desses últimos dias aqui na capital, desta sexta-feira? Olha, Paula, os próximos dias a tendência realmente é diminuir, mas ainda nós prevemos chuvas em novembro. Então, nós estamos vendo uma antecipação do período chuvoso de dezembro, do período chuvoso de verão. Então, a tendência em novembro nós já temos mais chuvas, talvez não nessa proporção, mas por isso que nós estamos sempre monitorando,
os modelos meteorológicos através do Centro de Gerenciamento de Emergências. Nós temos meteorologista 24 horas ali. A tendência é que dezembro existe possibilidade de menos chuva, mas janeiro pode ter uma retomada das chuvas mais fortes. Então, nós temos o histórico de que o período mais crítico dessas chuvas de verão, ele está relacionado principalmente ao fim de janeiro, todo fevereiro, todo mês de fevereiro e o comecinho de março. São os períodos mais críticos que nós temos com médias históricas e registros históricos. Mas nós não podemos deixar de ter atenção em relação a esse período que é pré-verão, né, que nós estamos vendo agora como novembro. Então não tem o registro histórico de novembro ser tão forte as chuvas como nós vimos na data de ontem, com esses ventos também que afetaram não somente a capital, mas também todo o estado. Mas é por isso que é muito importante que a todo momento nós estamos monitorando esses modelos com o intuito de antecipar as informações e enviar os alertas necessários para a população para que ela possa se antecipar e evitar, como nós falamos, correr o risco. Capitão, e a incidência de raios tem sido alta? Como é que estamos em relação a isso? Olha, nas últimas chuvas, nós tivemos registro de granizo. Então, ontem mesmo nós tivemos granizo que choveu, foi registrado chuva de granizo em Santos e alguns pontos do estado, raios que eles têm. Nós temos o hábito de, quando a chuva ela vem com ventos fortes, naturalmente vem raios, né, caem os raios, mas nós não tivemos nenhum registro grave até o momento de óbito, de pessoa que faleceu em decorrência de raios. Mas é muito importante as pessoas também se prevenirem em relação a raios. A própria pessoa que busca um abrigo, por exemplo, embaixo de uma árvore, ela pode correr o risco tanto da queda da árvore quanto também do raio. Nós também orientamos as pessoas que moram no interior, geralmente estão descampados, né, em locais abertos, que ela busque, né, também um local fechado, um local que tenha ali um telhamento, que tenha uma cobertura, com o intuito dela não se expor aos raios também que podem cair nas pessoas. Muito bem, então as informações e as orientações do capitão Roberto Farina, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que nos atualizou, inclusive, sobre a situação de momento aqui em São Paulo, depois do forte temporal de ontem, e nos trouxe essa notícia triste, essa atualização ruim. Tivemos uma alta no número de mortes, agora já são 6 mortes confirmadas pelo capitão Farina por causa da chuva de ontem aqui em São Paulo. Tomara que as buscas sejam encerradas, que esse número não suba mais. E muito obrigado, capitão, mais uma vez, pelas informações todas. É muito esclarecedor sempre ouvi-lo. Um bom sábado, bom trabalho por aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, Paula. Nós agradecemos mais uma vez a Jovem Pan, que sempre leva essas informações que podem salvar vidas, né? Prestação de serviço na veia da população, e isso é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada, capitão. Nós já estivemos juntos, inclusive, nas chuvas do início do ano em São Sebastião, ali no norte, litoral norte de São Paulo. Capitão sempre presente aqui na Jovem Pan. Até mais.